Olá, queridos amigos, queridas amigas. Mais uma vez nós estamos aqui, mais um vídeo no nosso canal, Lisa Carvalho. Quero cumprimentá-los e desejar que Deus possa falar conosco com mais uma palavra, com mais uma mensagem que eu quero trazer aqui para o teu coração. Mas antes de mais nada, quero pedir para você que está me assistindo carinhosamente, se você puder, se inscrever no canal Lisa Carvalho, ative o sininho para você receber as notificações e também na nossa página no Facebook, Acertando o Alvo, que ali, seguidamente, a gente tem colocado algumas mensagens. Nessa noite, eu gostaria de trazer uma palavra para você que Deus colocou no meu coração desde ontem, que é proteção contra a impureza. Né? Então, como nós podemos nos proteger contra a impureza? O Senhor Jesus, ele é a favor das tradições ou ele é a favor dos mandamentos do Senhor? Você está vivendo debaixo dos mandamentos de Deus ou está seguindo preceitos humanos? Então Deus tem uma palavra nessa noite, para mim e para você, reveladora. Mas antes de mais nada eu quero consagrar esse vídeo e abençoar a tua vida, para que Deus possa falar conosco, possa o Espírito Santo ministrar no nosso coração. Amém? Que Deus possa abençoar. Nós queremos consagrar esse vídeo, Senhor, nas tuas mãos e pedir que o Senhor fale com esta pessoa que vai assistir, Senhor, através da tua palavra, que o Senhor revele a tua vontade sobre cada vida que está assistindo, que vai assistir, meu Pai. Que o Senhor venha manifestar, Senhor, o teu poder sobre esta vida e venha nos libertar, Senhor, de toda cegueira espiritual. Que nós venhamos a não naufragar na fé, mas que possamos permanecer firmes diante da tua palavra, diante do teu querer. Nós consagramos esses momentos nas tuas mãos, tendo a certeza, Senhor, que o Senhor está conosco e que o Senhor vai falar ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Então eu estava alguns dias aí sem fazer vídeo. Quem me acompanha sabe que paralelamente eu também sou profissional da saúde e alguns plantões aí têm sido um pouquinho, puxados, A gente está trabalhando diretamente na linha de frente aí contra, o combate aí ao novo coronavírus, mas é claro que a gente não pode esquecer, queridos, do nosso lado, do nosso espírito. Não podemos esquecer de alimentar a nossa alma e de pedir ao Senhor, que venha sempre trazer uma revelação para o nosso coração. Então, para nós não perdermos tempo, você já se inscreveu, amém? Já curtiu, já está aí. Mateus no capítulo 15, o título é que, muito conhecida essa passagem, eu vou ler essa passagem para nós, mas alguns pontos que eu vou enfatizar aqui para que o Espírito Santo venha revelar o querer dele na minha e na tua vida, amém? Jesus aqui está falando, em resumo, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, ele está contrapondo a tradição dos anciãos. E que tradição era essa, Lisa? Naquele momento, em Jerusalém, alguns fariseus e escribas perguntaram para o Senhor o porquê que os discípulos, na visão deles, queridos, transgrediam as suas leis. Então a gente tem que entender o lado deles. É claro que eles viviam sobre a lei, com a perspectiva da tradição, dos preceitos humanos, e essa era a visão deles. A visão de que os discípulos do Senhor, naquele momento ali, eles não lavavam as mãos para comer. Esse é o contexto. Tá? Já vou chegar lá no ponto em que Deus ele quer falar conosco. E aí eles perguntam no versículo 2 por que os discípulos transgrediam a tradição dos anciãos. Porque eles não lavavam as mãos quando comiam. Ele, porém, lhes respondeu, então o Senhor Jesus ele vem e ele contrapõe esta palavra. Porque transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição. Então ali o Senhor Jesus está dizendo o seguinte, olha, vocês estão criticando os meus discípulos porque eles estão comendo sem lavar, mas vocês estão também transgredindo, não cumprindo um mandamento de Deus por causa da tua tradição, do teu preceito humano. E é aí que o Espírito Santo quer chegar no meu e no teu coração. Nós não podemos, queridos, deixar que o inimigo coloque na nossa mente, no nosso coração, tradições.
pequenas tradições, pequenas, como a gente diz assim, aquela pulga atrás da orelha. Pequenas coisas que, na verdade, podem fazer eu e você tropeçar. Em outros vídeos eu sempre falo que a gente não tropeça em coisas grandes, se tropeça em coisas pequenas. E essas coisas pequenas podem impedir uma pessoa de chegar no pleno conhecimento da vontade de Deus. Chegar a viver aquilo que Deus tem para ela viver na vida dela. Então, as nossas tradições, os nossos hábitos, eles não podem estar acima dos mandamentos do Senhor. Quando a palavra de Deus diz que Jesus veio para libertar, e aquele que está em Cristo, verdadeiramente ele é livre, ele é livre. E quando ele diz que o jugo dele, o fardo é leve, o jugo ele é suave, é porque quando nós ouvimos os mandamentos do Senhor, quando nós cumprimos o querer de Cristo, aquilo não nos pesa. Porque a bênção do Senhor, ela não pode acrescentar dor. Talvez você se pergunte, não, Lisa, mas eu estou num lugar, eu estou vivendo eu sou de Deus, sou cristã, creio, mas eu vivo pesada, eu vivo como se sempre tivesse um jugo sobre as minhas costas. Então, você talvez está vivendo preceitos humanos. E todo preceito humano vai trazer para mim, para você, frustração. Todo preceito humano pode trazer para mim, para você, a perda da direção. E olha o que o Senhor Jesus fala lá no versículo 7. Ele lembra para esses homens, fariseus e escribas, que o profeta Isaías já havia profetizado a respeito deles. E olha o que ele diz no versículo 8. O Senhor Jesus revelando o coração desses homens, né, esses religiosos, né? O que é a pessoa religiosa? É a pessoa que ela até conhece a Bíblia, ela está há anos dentro de um lugar, essa palavra para você que já conhece, mas ela usa de subterfúgio, ela usa de uma máscara, ela cumpre apenas uma obrigação, ela cumpre apenas um ritual, ela não conhece, infelizmente, queridos, a vontade de Deus na vida dela. Então ela se torna uma pessoa religiosa. Então, quantas pessoas você já ouviu falar, eu tenho a minha religião. Então, quem tem a sua religião, então ele cumpre normas, ele cumpre rituais, ele cumpre tradições humanas, ele cumpre doutrinas de homens. O que seria doutrinas de homens? Costumes de homens, regras doutrinárias de homens, aquilo que está fora da palavra. Mas, Lisa, como é que eu vou saber quando é doutrina de homem, quando é doutrina de Deus? Lendo a Bíblia. O Senhor Jesus disse, examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. Eu só posso, queridos, me libertar da tradição humana, do jugo humano, preste atenção, quando eu conhecer a verdade. E a verdade é que vai me libertar. Quando eu olhar para Deus e para o Senhor Jesus como um pai que ama, como um pai que acolhe. E também como um pai justo. Mas não como um pai que castiga você porque você falhou um mês, por exemplo, com a sua oferta. Tem pessoas que se falhou um mês com a sua oferta, com a sua fidelidade, elas acham que Deus vai castigá-las e colocá-las no inferno. O que é uma mentira, isso é um jugo do homem, porque Deus, ele é misericórdia. É claro que nesse ponto específico para você que está me assistindo, nós não vamos dar a desculpa para o pecado, para abrir margem para o hábito do pecado. É claro que não, mas estou apenas pontuando. Já não disseram isso para você? Que talvez se você falhasse, você seria a pior pessoa, infiel? Enquanto a palavra diz que mesmo que se nós permanecermos infiéis, Deus, ele permanece fiel? Que Deus é um Deus de amor? Que a tua salvação não está ligada, cuida, a salvação da tua alma não está ligada naquilo que você possui e nem naquilo que você dá. Alguém já disse isso para você? Isso é libertador. É libertador não para dar lugar ao hábito do pecado,
ao hábito da infidelidade. Você está entendendo? Nesse exemplo, por exemplo. Mas é libertador quando eu entendo que Deus é um Deus que diz o seguinte, que o profeta Isaías já tinha falado a respeito deles quando dizia: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. O que é o hipócrita? É aquele que valoriza o seu preceito em detrimento da palavra. E disse Jesus: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não adianta nós honrarmos a Deus, talvez seja forte para você ouvir isso, mas não importa, para mim, para você, com o bolso, honrar o Senhor com a sua oferta, honrar o Senhor com o seu dízimo, honrar o Senhor cumprindo, indo todo domingo bonitinho, arrumadinho, você vai no culto, você chega lá, que bênção é isso aí. Mas de nada adianta eu honrar o Senhor apenas com os lábios. É isso que o Espírito Santo quer trazer para nós nessa noite. Você está entendendo? Que não adianta eu honrar o Senhor com os lábios, se o meu coração está longe dele. Se quando eu entro em oração, eu escondo certas coisas de Deus. Eu tento passar uma religiosidade, uma falsidade espiritual, uma espiritualidade que ela não existe, para impressionar a Deus. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre os bons e sobre os maus, e que os olhos do Senhor estão sobre todos os moradores da terra. Deus, ele procura nesses últimos dias pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Deus se agrada, querido. Você, meu amigo e minha amiga, que está vendo e vai ver esse vídeo, da tua sinceridade, da tua oração, abrindo teu coração com todos os teus defeitinhos que todos nós temos, não é? Com todas as nossas falhas, do que você querer impressionar a Deus com uma falsa religiosidade, com uma falsa espiritualidade. Uma certa vez, comentei com uma pessoa muitos anos atrás, que muitas vezes estava cansada e eu orava até mesmo encostada na cama, deitada, às vezes com um aplicativo ali da Bíblia, olhava, né, lia a palavra e orava ali deitada. E eu custei muito a entender, e isso é um pedaço do meu testemunho, que eu poderia orar sentada, deitada se eu estivesse cansada, de joelhos, no ônibus, lavando uma louça, no meu trabalho, que eu poderia estar em espírito de oração, com o meu espírito ligado ao Pai. Porque eu sempre achava, eu estava falando, né, que eu sempre achava que se eu orasse dessa forma, eu estava pecando contra Deus. Talvez você pense da mesma forma, esse é apenas um exemplo do que eu estou falando. E eu sempre achava que eu tinha que ter um lugar e uma forma, um comportamento humano para poder orar, para poder falar com Deus. Imagina, se para falar com o Pai eu tiver que estar somente de joelhos, somente no monte, somente no altar. Como seria a intimidade de cada um de nós com Deus? Isso são tradições, queridos, que é o que Deus quer falar conosco nessa noite. E essas religiosidades, eu poderia falar muito mais aqui, mas não vou me estender hoje. Isso vai matando a essência de Deus em nós. Até mesmo o interesse em muitas pessoas de buscarem a Deus, em espírito e em verdade. Então, Deus quer que nós sejamos realmente verdadeiros com Ele. E não é pecado nenhum. Se você que está me assistindo, fique bem tranquilo. Se você sentar na sua sala, com o seu chimarrão, para quem é do sul, né? A gente é gaúcho aqui, com o seu café, com a sua Bíblia, fechar os seus olhos e falar com Deus, sentado mesmo. Fique tranquilo, porque Deus olha o coração. Quantas pessoas seguem preceitos de homens, coisas impostas, e estão carregando um jugo pesado nas costas, e não estão conseguindo ter um relacionamento com Deus. Os dias que estamos vivendo são urgentes para que eu e você tenhamos um relacionamento verdadeiro, não hipócrita, com Deus. Que deixemos essas tradições, que deixemos esses preceitos. E olhe o que o Senhor Jesus diz,
Esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe. Em vão me adoram, diz no versículo 9, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Guarde bem esse versículo. Capítulo 15 do Evangelho de Mateus, versículo 9. Em vão me adoram, em vão me adoram. Você tem adorado a Deus? E o que é adorar a Deus? É se colocar à disposição de Deus. O seu tempo, a sua oração, a sua casa, a sua vida. Adorar a Deus, exaltar o Senhor, reconhecer que sem Ele nós não podemos fazer nada. Sem Ele eu não tenho a força para trabalhar, sem Ele eu não estaria aqui, sem Ele nós não podemos fazer nada. Até tentamos fazer, fazemos algumas coisas, mas o próprio Senhor Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Em vão me adoram. Quantas pessoas talvez estão perdendo tempo, adorando, achando que estão agradando a Deus, mas não estão. E quando nós falamos de tempo, não é mesmo? O que mais a gente discute ultimamente é o aproveitamento do tempo, não é isso? O tempo, todo mundo diz, o tempo é dinheiro, o tempo é isso, o tempo é aquilo. Então, o tempo. Quantas pessoas estão perdendo tempo na sua até ignorância espiritual e estão naufragando na fé, como diz lá o apóstolo Paulo. Quantas pessoas nesse tempo de pandemia estão presas somente nas lives, estão presas somente na tecnologia, estão presas em muitas tradições de homens e esquecendo de ter um relacionamento com Deus. E como é que eu tenho esse relacionamento com Deus? É todos os dias, é todo momento, abrindo o coração, sendo sincero com Deus. Senhor, realmente eu errei, eu fiz isso, eu senti inveja disso, eu falei que não gostaria. É sendo transparente com Deus. Porque aquela pessoa que não consegue ser transparente com Deus, ela se torna um cumpridor de tarefa no reino. Ela se torna um religioso. E Jesus combateu, e muito, queridos, a religiosidade. A religiosidade mata uma vida espiritual plena com o Pai. A pessoa quer transparecer, uma espiritualidade. Ela está indo naquele dia na reunião, ela levanta a mão, ela tem um protótipo, um estereótipo de um religioso, de uma mulher e um homem muito espiritual, muito conectado. Mas, nos seus bastidores, a vida dela e a vida dele é diferente. Porque falta a revelação da palavra, falta a libertação. Em vão me adoro ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E aí então, lá no versículo 10, e tendo convocado a multidão, lhes disse, Jesus diz, ouvi e entendei. É o que ele fala para mim e para você hoje. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso contamina. Então, os discípulos se aproximaram dele e disseram, sabes que os fariseus, Senhor, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Então os discípulos disseram, olha, Senhor, eles viram tu falar isso aí, eles estão escandalizados. Quantas pessoas, o religioso, se escandaliza com a verdade? Você sabia? Quando você fala isso, como eu dei esse exemplo, de que eu posso orar sentada, de que se eu estiver muito cansada, e eu posso estar deitada e conectada com o Pai, o religioso se apavora. O religioso, como assim? Quer dizer que eu vou ser condenada porque eu estou ali no meu leito, mas eu estou ali de olhos fechados, com o coração aberto, confessando a minha culpa, pedindo que o Espírito Santo, quer dizer que eu vou ser condenada? Aonde está escrito? Então, isso é um exemplo. O religioso, ele se escandaliza com a verdade. Porque quando a verdade vem, ela liberta. Assim como o próprio Senhor apareceu na estrada de Damasco para Saulo. Caiu as escamas dos olhos deles. E essas tradições impostas, talvez você vai ver esse vídeo e poderia dar outro exemplo para você, esse exemplo que eu estou lembrando agora, que eu me libertei e sou feliz orando em todo o tempo, porque a Bíblia diz orai sem cessar.
Orai sem cessar, eu oro no meu trabalho, oro em pensamento, eu oro falando com o meu coração, oro em línguas, baixinho, e estou lá falando em língua dos anjos, enfim. Então, o religioso se escandaliza. Olha que diz assim, ouvindo a tua palavra, Senhor, sabes que os fariseus se escandalizaram? Porque Jesus sempre, queridos, contrapôs a religiosidade. Sempre ele contrapôs a hipocrisia espiritual. Sempre, sempre foi. Ele, porém, respondeu. Aí Jesus fala, eu gostaria que você marcasse aí depois na tua Bíblia, no versículo 13. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou, ela será arrancada. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou, cuide bem, será arrancada. Jesus e Deus não plantaram a religiosidade. E Deus arranca. Arranca, Lisa, arranca. Aqui, por que eles pensavam assim? Por que esses escribas e religiosos pensavam? Para nós encerrarmos. Porque eles achavam que o externo, o que vinha de fora, é que podia deixá-los impuros. Os ataques externos para eles, os costumes externos, os rituais externos, quando quebrados, na cabeça deles, os faziam ser impuros. A nossa proteção, queridos, contra a impureza não reside nas coisas externas, no teu comportamento espiritual, na tua entonação de voz para orar, para pregar. Não, isso aí para Deus não importa. Reside no que nós guardemos ou que nós guardamos dentro do nosso coração. Aí ele fala, essa planta da religiosidade, o meu pai não plantou e ela vai ser arrancada. E quando ela é arrancada, eu e você abrimos os olhos, porque até então, olha o que ele fala no versículo 14 para os discípulos. Deixai-os. São cegos, guias ou guiando cegos. E se um cego guiar outro cego, ambos cairão num barranco ou numa cova. Não deixe que nenhum cego religioso guie a tua vida espiritual, para que você não caia no abismo espiritual. Não falo do abismo físico, mas do abismo espiritual. A religiosidade, queridos, cega eu e você. A hipocrisia espiritual cega qualquer um de nós. E como eu faço então? Como é que eu me protejo? Abandone hábitos dos homens, preceitos dos homens. Leia a palavra, porque a palavra testifica a vida de Cristo, testifica as verdades de Deus. Se liberte dos jugos pesados, desses códigos que você tem que seguir, porque tem que ser assim, como se todos têm que ser assim. Ah, Deus fala com fulano, só fala com fulano, não fala comigo. Deus fala contigo, Deus fala comigo, Deus fala com um bispo, com um apóstolo, com um pastor, quem for. Deus, ele fala com quem ele quiser. Deus até usou uma mula, não foi lá em Balaão. Então Deus, ele usa, e Deus, ele fala, e a multiforme graça de Deus está disponível para todos nós. E seja sincera com seus sentimentos e com Deus. São cegos que guiam outros cegos. E aí ele disse, Pedro, pedindo uma explicação, Jesus disse, quer dizer que vocês não entenderam ainda? Não compreende que tudo que entra pela boca desce para o ventre, é lançado fora, mas o que vem do coração é que contamina? São essas coisas que são maiores. Então, o religioso sempre vai se escandalizar da sua forma de viver espiritualmente. Qual é o teste? Faça um pequeno teste com aquele que é religioso e diga, olha, tu sabia que eu senti de Deus em fazer isso? Deus falou comigo na palavra, Deus falou comigo, usou alguém para falar. Ele vai se escandalizar, porque é diferente, porque foge da tradição. E tudo que foge da tradição na visão deles é impuro. Não pode. Tem que seguir sempre o preceito humano, sempre o jugo pesado. Então Deus, a matemática de Deus, ela é totalmente diferente. Quer dizer, Elisa, que
que Deus não fala só com os líderes, Ele pode falar comigo em sonho, pode usar alguém, pode falar comigo na palavra? Pode. Por quê? Porque a própria Bíblia diz que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E que nem olhos viram, nem os ouvidos ouviram, e jamais subiu ao coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É para aqueles que o amam. Deus tem preparado coisas grandes para os simples de coração, para aqueles que ouvem a palavra, que ouvem a voz do pastor maior, que é Jesus. Essas ovelhas, elas não vão cair no abismo. Não deixe que nenhum cego guie você, que venha te reprimir, que venha te oprimir, que venha te colocar para baixo, no sentido, não, você vai te condenar da tua forma espiritual. Se você está dentro da palavra, você está orando, você está lendo, você está buscando pela tua casa, Deus está falando com você, você sabe que aquela palavra está dentro da vontade de Deus e está de acordo com a Bíblia, e que você sabe que é Deus que está falando, o Espírito Santo está contigo. E com certeza você vai ter a proteção contra todas as impurezas, porque a impureza não vem de fora, ela vem aqui de dentro. Quando nós criamos barreiras, quando nós criamos empecilhos para a glória de Deus se manifestar na nossa vida. Que engraçado. Pois é. Aí os discípulos disseram, tu sabes, Senhor, que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ouvindo a tua palavra, se escandalizaram. Quantos estão escandalizados ouvindo verdades de Deus? Porque, na verdade, eles se escandalizaram porque se descobriram que não eram cristãos, que não eram de Cristo verdadeiramente, mas eram apenas religiosos, farisaicos e hipócritas. Que Deus nos livre da hipocrisia espiritual, da falsidade espiritual. Porque a Bíblia diz que o amor tem que ser não fingido. Não fingido. Salmo 15, depois você pode meditar, que fala da característica do cidadão dos céus. Que nós possamos ter um amor verdadeiro, que não seja fingimento. Que a tua oração seja uma oração sincera. Porque nós podemos fingir para qualquer um, mas diante de Deus, todas as coisas estão patentes diante dos olhos do Senhor. Essa é a palavra para o nosso coração. Que a proteção contra a impureza, ela não vem de fora, ela vem de dentro. O povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Deus quer o teu coração. O Senhor Jesus quer nessa noite atingir, chegar no teu coração, em nome de Jesus. Amém? Que Deus, Senhor, meu Deus e Pai, que o Senhor venha abençoar esta pessoa que está vendo esse vídeo, Pai, que vai ver. E que nós possamos, Senhor, sermos livres de todo o jugo do inimigo, do preceito dos homens, em nome de Jesus, meu Pai. Que o Senhor venha abençoar esta pessoa que está assistindo, que vai assistir. E que nós possamos ser homens e mulheres sinceros, possamos fazer a Tua vontade, que possamos ser cristãos que cumprimos a Tua palavra. E que não permita, Senhor, que a cegueira espiritual, que a apostasia da fé, que o naufrágio da fé venha sobre a nossa vida. Seja repreendido sobre toda a vida desta pessoa que vai assistir, da sua família, todo tipo de religiosidade, porque a religiosidade, ela mata a verdadeira fé. Em nome de Jesus, eu te abençoo, meu querido, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, e que eu espero que essa palavra tenha acrescentado no teu coração, e que você possa ser liberto, porque se Cristo nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Fique com essa notícia. A boa notícia é que Jesus Cristo veio para dar vida e vida com abundância. Uma vida plena, uma vida liberta, uma vida sem jugo, uma vida sem peso, uma vida sem pecado, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Curta a nossa página Acertando o Alvo, se inscreva no canal do YouTube e eu agradeço carinhosamente a todos que já estão inscritos. Que Deus abençoe a todos, se cuidem e até o próximo vídeo, querendo Deus.